Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Hoje vamos falar sobre a importância do trabalho e da gestão das equipas e tenho comigo o David Mourão, nosso CEO, que me vai aqui ajudar a falar um bocadinho sobre isto. Olá, David. Olá, Maria. David, primeiramente, deixa-me perguntar-te, o que é para ti um bom trabalho em equipa? Para mim, acima de tudo, trabalho de equipa vai depender de duas coisas, que é, primeiro, das pessoas que nós colocamos dentro dessa equipa e como é que eles se relacionam entre elas, mas mais do que isso, é isso que eu muitas vezes vejo a ser ignorado, que é também o planeamento desse mesmo trabalho de equipa. Ou seja, nós dentro de uma organização, uma das coisas que muitas vezes falha, não é só escolhermos as pessoas certas e metendo nos lugares certos, é tem a ver todo um planeamento sobre o trabalho de equipa que nós queremos, que é, se eu quero um trabalho de equipa que seja focado naquilo que é a criação de resultados, eu tenho que planear todo esse mesmo trabalho de equipa. Ou seja, muitas vezes, isto até na cultura portuguesa, há muito aquela ideia que é nós temos a selecionar as pessoas certas pelo valor da pessoa em concreto. Quando é uma coisa que vem um bocadinho pela lógica inversa, que é, eu primeiro tenho a planear dentro da minha estratégia da empresa, dentro da minha estratégia de gestão, quais são os cargos, quais são os lugares que nós vamos precisar para atingirmos os nossos objetivos, quer seja no curto prazo, quer no médio, quer no longo. Depois de eu planear exatamente quais os cargos que nós vamos precisar, aí é que vamos à procura dos perfis das pessoas que a partir vão ter quer as melhores competências, mas ao mesmo tempo que vão ter um fit cultural para aquilo que nós queremos da empresa. O que é que nós tendemos a fazer em Portugal? É o oposto, que é nós fazemos entrevistas, em que isto acontece com algumas pessoas, que é fazemos entrevistas, o candidato chega lá e desde que a pessoa tenha o mínimo dos mínimos em termos de CV, nós fazemos aquela entrevista mais de uma lógica subjetiva e parece-me bem, avança. E é muito mais de escolher primeiro as pessoas e depois logo vemos como é que gerimos a empresa de acordo com as pessoas, o que faz com que haja uma má gestão de expectativas, que é a própria pessoa pensa que vai para uma coisa, que está planeada, que está organizada, está bem estruturada, onde tem potencial de crescimento, que é para ela, quer desafios também para a própria pessoa, para ela crescer e ao mesmo tempo se sentir realizada, quando na verdade vai para um sítio em que estamos ali a tentar mais adaptar a empresa às pessoas que temos do que propriamente o oposto. Então, ponto 1, precisamos primeiro fazer um planeamento da empresa, dos objetivos que nós temos e, tendo em conta esses objetivos de curto, médio e longo prazo, ver qual a estrutura necessária para conseguirmos chegar a esses objetivos. Essa estruturação vai nos dar várias funções, vamos precisar de bons talentos para cumprir essas funções. Depois de fazermos o planeamento dessas funções, percebemos exatamente quais são as capacidades, quais são as skills que precisamos. Depois de perceber aquilo que são as necessidades de skills, depois aí vem uma outra parte que eu acho que é importante, que é cultura. Não é uma coisa que simplesmente deve acontecer, deve ser também uma coisa que nós planeamos. E nós muitas vezes a cultura da empresa achamos que é uma consequência daquilo que é o nosso trabalho diário, a nossa maneira diária de nos relacionarmos. Que sim, acaba por ser, mas ao mesmo tempo deve ser uma coisa pensada, deve ser uma coisa também parte da estratégia. Eu não posso só ter estratégia para os resultados financeiros que a empresa quer atingir. Eu tenho que ter também uma estratégia que é o que é que nós representamos, quais são os valores com que nos identificamos, qual é que é a maneira correta, a nosso ver, de fazer as coisas. Porque isso faz o quê? Se eu pensar primeiro em termos de estratégia, quais são as capacidades que precisamos, e segundo em termos de estratégia, qual é a cultura que eu acho que representa a nossa forma de trabalhar, quer internamente, quer externamente, eu aí consigo ver, quer em termos de fit cultural, quer em termos de fit de estratégia, qual é o perfil que faz mais sentido. E se eu planear isto significa que a minha seleção de pessoas vai ter muito mais qualidade. E se eu conseguir ter melhor qualidade, quer de fit cultural, quer em termos de estratégia da empresa, e escolher as melhores pessoas, naturalmente vai haver muito melhor dinâmica entre elas. Já estás a recrutar pessoas a pensar na cultura que queres criar, com ao mesmo tempo vai haver muito melhor gestão de expectativas entre aquilo que a empresa quer atingir e ao mesmo tempo as pessoas que estamos a contratar que sabem ao que vão. E portanto sim, trabalho de equipa não é simplesmente recrutar pessoas e esperar que magicamente se deem todas bem. Tem de haver todo um planeamento da empresa primeiro, para depois vermos os melhores perfis, de acordo com a estratégia, de acordo com a cultura, e aí sim é que criamos condições para esse trabalho de equipa resultar. E há uma outra coisa que eu acho que também é importante aqui, que é, não é só esta questão da estratégia, mas é vermos também na contratação que nós fazemos das pessoas, eu tenho que garantir que se eu quero que eles trabalhem bem em equipa, eu tenho que garantir condições para isso. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho de ter um ambiente de trabalho que vá promover esse trabalho de equipa. Eu tenho de ter reuniões que são reuniões necessárias para termos esse trabalho de equipa e esse trabalho colaborativo.
é muitas vezes no acompanhamento do líder à equipa em que promovemos mais esse trabalho de equipa ou que até promovemos competitividade entre as equipas. Eu tenho de dar condições não só dentro da empresa, como até a minha própria liderança deve propriamente incentivar esse trabalho de equipa. Porque se nós deixarmos isso só à sorte, é que a sorte pode acontecer que realmente as pessoas estejam bem, trabalhem em equipa, colaborem. Mas a questão da sorte é que também podemos ter azar. E eu simplesmente não posso deixar uma coisa tão importante como um ambiente de trabalho, que é aquilo que vai ser fundamental para nós termos melhores resultados ou piores resultados, não posso deixar isso simplesmente à sorte, por uma razão simples. A maioria das pessoas que vai regularmente ao casino sai de lá pobre, não sai de lá rica. Podem ter sorte, mas na maioria dos cenários isso dá mais azar do que propriamente sorte. Sim. Então, e diz-me uma coisa, eu pelo menos tenho esta perspectiva, que é hoje em dia as empresas pedem muito o espírito de equipa, quando contratam um colaborador fazem questão que haja esse espírito. Porquê é que tu achas que isso hoje em dia tem suscitado tanto interesse por parte das empresas? Achas que tem vindo a falhar alguma coisa até então? Porquê é que as empresas pedem tanto esse recurso? Eu acho que as empresas pedem isso porque obviamente é uma coisa que é importante, por uma razão simples, que é nós dependemos muito do trabalho que fazemos em conjunto com as outras pessoas que estão dentro da empresa para conseguirmos resultados, especialmente se forem resultados de excelência. Muito complicado aquela ideia do gênio que subitamente aparece e ele é o supra-sumo e ele faz tudo e mais alguma coisa. É uma coisa que nós vemos que pode efetivamente acontecer, mas na grande maioria dos cenários os resultados de excelência vêm exatamente de colaboração entre equipas e não propriamente de um gênio que tenha sido eliminado naquele preciso momento. Até porque isso aí tem muitas falácias, também não vamos entrar aqui. Agora, esse trabalho de equipa acaba por ser fundamental para resultados de excelência. Esse trabalho de equipa é uma coisa cada vez mais pedida nas empresas por duas razões. Não só porque cada vez mais empresas veem isso como fundamental, que é para melhores resultados, quer também ao mesmo tempo para melhores ideias, que é muito daquilo que são ideias inovadoras, mais uma vez, não vem do gênio isolado, vem muitas vezes de uma troca de ideias. E se eu tiver pessoas melhor capacitadas, que venham de cenários diferentes, tenham maneiras de pensar diferentes, naturalmente essa troca de ideias vai gerar ideias mais inovadoras. E se eu tiver melhor execução das coisas e ideias mais inovadoras, tendemos a ter melhores resultados. Essa é uma razão porque isso é cada vez mais pedido. Daquilo que eu vejo também da realidade nacional, muitas vezes isso vem daquilo que é uma lacuna entre o mercado de trabalho e aquilo que é o ensino académico. O que é que quer dizer com isto? Nós passamos 20 anos no sistema educacional em que essencialmente aquilo que nos ensinam é como é que eu faço os meus testes, como é que eu tenho as minhas notas, como é que eu sou responsável pelas minhas coisas, e não nos ensinam propriamente, em termos escolares, a trabalharmos em equipa. David, mas também nos ensinam a fazer trabalhos de grupo. O problema dos trabalhos de grupo. Quantas vezes, eu acho que todos nós tivemos essa situação, que é, há um trabalho de grupo e há um eliminado qualquer que tem muita capacidade de comunicação, tem muito jeito para comunicar, que vai apresentar e não prepara nada do trabalho. Temos outro que é muito bom a fazer a parte da pesquisa e vai fazer isso, mas não gosta de ir lá para a frente apresentar, então o que é que acontece aí? Cada um, muitas vezes, mesmo nesses trabalhos de grupo, procuramos muitas vezes atalhos e caminhos que nos possibilitem fazer aquilo que gostamos ou aquilo que me interessa a mim fazer e não propriamente a trabalhar em colaboração com os outros. E até de vez em quando acontece também aquele perfil que é, eu estou num trabalho de grupo e portanto eu confio no meu trabalho, portanto eu vou fazer por mim e vou fazer pelos outros também. E não há propriamente um aconselhamento ou aquilo que seja um processo de acompanhamento desses trabalhos de grupo. Não é simplesmente para eu tirar as pessoas simplesmente para o mar sem saberem nadar, que elas subitamente vão sobreviver. Tem de haver outro tipo de funções. E nós no sistema educativo nós não somos propriamente ensinados para isso. Eu acho que aquilo que acaba por preparar as pessoas mais para trabalhar em equipa não é propriamente o sistema educacional em si, o que faz com que pessoas que tenham tradicionalmente uma vida em que estejam só em sistema educativo e depois dentro desse sistema educativo acabam só a se focar nos testes, nas notas, etc., acabam por muitas vezes não estar preparadas para o mercado de trabalho. Quando depois chegam ao mercado de trabalho, nós vemos alguém que tem as hard skills necessárias, que à partida no CV fazia todo o sentido ali, só que depois se calhar não sabe relacionar, se calhar não sabe comunicar bem com os membros da equipa, se calhar não sabe onde é que começa a responsabilidade dele, onde é que começa a do outro, não sabe trabalhar em equipa, e quando nós começamos a perceber isso ok, tem todas as competências técnicas, mas depois, naquilo que é o trabalho em equipa, que vai ser essencial para aquilo que é o sucesso da empresa, as pessoas acabam por muitas vezes não ter. E então cada vez mais empresas pedem isso, porque devia ser uma coisa que, a meu ver, já devia vir de base. E, portanto, isto já devia ser ensinado, já devia ser exponenciado naquilo que é o sistema de educação. E o sistema de educação, nós
devemos ensinar e fomentar esse trabalho de equipa, colocando as pessoas em mais desafios de equipa e também ao mesmo tempo dando-lhes melhores ferramentas para trabalharem em conjunto de forma criativa e de forma colaborativa. Como é que eu vejo isso a ser também diferencial? Uma das coisas, e mesmo nós quando estamos a selecionar aqui para a Speak and Lead, uma das coisas que eu acho que nos prepara melhor para aquilo que é o mercado de trabalho, para trabalharmos em equipa, é tudo o que sejam atividades extracurriculares. E vou dizer aqui algumas que eu acho que são importantes. Estamos na universidade, se calhar não temos a carga necessária ou as ferramentas necessárias para trabalharmos bem em equipa. Mas existem coisas chamadas juniores empresas que nos ajudam muito nisso. O que é uma junior empresa? Muitas vezes as pessoas acabam por não saber. Junior empresa é essencialmente uma empresa, isto depois há em várias universidades do país, é essencialmente uma empresa que é gerida exclusivamente por estudantes universitários. Essa empresa faz mais ou menos o mesmo trabalho que esses estudantes universitários depois vão fazer quando chegarem ao mercado de trabalho e, portanto, eles deparam-se com desafios reais de empresas e pessoas reais quando estão na universidade e já os obriga a ter essa valência de trabalhar em equipa para atingir objetivos quando ainda estão na própria universidade. Se não for uma junior empresa, tudo o que é associações de estudantes, tudo o que são sociedades de debates, tudo o que sejam grupos académicos que obriguem as pessoas a fazer mais do que simplesmente estudar, mas obriguem as pessoas a desafiar-se diariamente na prática, são aquilo que nos vai ensinar mais em termos de soft skills, mas especialmente em termos de trabalho de equipa. E há uma outra coisa que para mim é fundamental, que é, se a pessoa não tem essa vivência, tudo o que sejam desportos de equipa também tendem a dar-nos exatamente ferramentas para conseguirmos colaborar melhor em equipa. Que essas pessoas tiverem, durante a sua vida, estiverem envolvidos em algum tipo de desporto federado, que seja um desporto de equipa, também é das melhores ferramentas que as pessoas podem ter, ou das melhores oportunidades que podem ter, para desenvolver quer soft skills, quer trabalho de equipa, ou até mesmo capacidade de liderança e de organização. E, portanto, são coisas que nós não aprendemos na escola. Eu acho, e isto é só opinião pessoal minha, que são coisas que eu acho que o nosso sistema de educação devia preparar melhor as pessoas para o sistema, para aquilo que é o mercado de trabalho. E a preparação para o mercado de trabalho não é simplesmente as notas e não é simplesmente livros. É também as competências que as pessoas precisam de adquirir para quando chegam ao mercado de trabalho estarem preparadas para fazer o melhor possível aquilo que são as suas funções. Segundo cenário, não havendo esse ensino dentro do nosso sistema, aquilo que nós podemos ter é oportunidades fora do sistema educativo, como por exemplo tudo o que sejam atividades académicas, extracurriculares ou por exemplo de esportes de equipa, de forma a preparar para esse trabalho de equipa. Agora, aquilo que é a realidade da maioria das empresas em Portugal, aquilo que nós vemos é, nós podemos ter um colaborador que seja muito bom tecnicamente. Se ele não sabe estar na equipa, aquilo por norma gera muito mais problemas na empresa do que propriamente os problemas que resolve. E para isso, sinceramente, não há alguém que nós precisamos contratar. Sim, isso é sem dúvida um tema bastante interessante e importante. E diz-me uma coisa, dentro de uma equipa, quais é que tu achas que são, mais aqui olhando para uma parte negativa, quais é que são os maiores obstáculos para um bom funcionamento da equipa? Acho que os maiores obstáculos, primeiro, é muitas vezes a falta de planeamento e nós simplesmente acharmos que aquilo simplesmente acontece por si próprio, quando na verdade por parte da liderança e da gestão eu tenho de gerir e eu tenho de planear aquilo que é o meu trabalho de equipa. Isso é uma coisa que muitas vezes também tende aqui a afetar negativamente. Acho que é muito também as competências, como por exemplo a inteligência emocional das pessoas, que a pessoa, não posso só esperar que a pessoa trabalhe em equipa, se a pessoa também não tiver inteligência emocional, para pelo menos conseguir ter noção das suas emoções e regular as suas emoções, porque nem tudo o que vai acontecer no nosso trabalho são coisas que nós gostamos. E isso faz parte da vida, que não é uma questão de se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. E a questão é, se eu sei que vai acontecer momentos que são mais negativos, em que estamos mais chateados, em que estamos mais pressionados, em que há alguma coisa que não corre bem, eu tenho de saber ter inteligência emocional eu próprio, para conseguir mais facilmente não só cumprir aquilo que são as minhas funções, mas ao mesmo tempo também trabalhar em equipa. E eu tenho de ter isso. Além da parte da inteligência emocional, eu acho que outro dos grandes handicaps que existem dentro do trabalho de equipa é exatamente a parte da comunicação que nós temos dentro das equipas, que é a capacidade das pessoas conseguirem expressar aquilo que pensam de forma clara, conseguirem expressar as suas opiniões, conseguirem defender as suas posições comparativamente às outras, ou até muitas vezes de comunicar onde é que estão os seus limites, porque muitas vezes aquilo que cria até conflitos nas equipas é não se definir esses limites e as pessoas muitas vezes pedem-nos coisas e dão por asseguradas certas coisas que na verdade nós achamos que estão a pedir demais. Só a questão é, se eu nunca consegui estabelecer esses limites, porque tinha medo do conflito, porque não fui claro no estabelecimento desses limites, ou porque não consegui justificar porque é que eu acho que devia ser A em vez de ser B, vai ser muito mais complicado ter uma relação de equipa que realmente funcione bem.
Uma relação de equipa que funcione bem depende de uma comunicação clara entre essa mesma equipa, e eu tenho de dotar a minha equipa de ferramentas e estruturas de comunicação, conseguirem passar as suas ideias, os seus pontos de vista, mas ao mesmo tempo tenho também de ter limites para cada um saber exatamente o que é responsabilidade de cada um, e dentro daquilo que é a nossa equipa, o que é que realmente é razoável de se pedir e o que é que não é razoável de se pedir. E se alguém nos pedir alguma coisa que nós sentimos que não é adequada, nós também sentimos à vontade, primeiro, para dizer não, mas segundo, não é simplesmente dizer não, é também sabermos justificar o porquê de não fazermos aquilo, mas tentarmos também encontrar uma solução para a equipa e para a pessoa que nos está a pedir aquilo. Sim. E como é que tu achas que os elementos de uma equipa conseguem controlar certos e determinados conflitos que surgem sem comprometer a produtividade? Eu acho que isso vai depender muito também das lideranças que nós temos dentro da equipa. Isto porque há aqui uma coisa que é, muitos dos conflitos que são gerados dentro das organizações são coisas que não acontecem porque há um momento isolado em que as pessoas subitamente daquela situação se passaram a odiar. Muitas vezes são coisas que nós notamos que aquilo está podre. E vai apodrecendo, e vai apodrecendo, e vai apodrecendo. E toda a gente sente que aquilo cheira mal. O problema é, se eu tiver uma liderança que nota que as coisas estão a correr mal e não vai fazer uma atuação imediata para tentar resolver as coisas, depois daquilo estar podre e podre e podre, voltar atrás nisso vai ser muito complicado. Eu não posso, enquanto líder, simplesmente deixar uma liderança laissez-faire em que seja o que aconteça, epá, e logo vamos ver, em que depois chegamos ali a uma situação em que, quando eu depois vou agir, já aquilo passou daquilo que é o limite do razoável e, portanto, já é demasiado tarde para voltar atrás. Portanto, ponto 1, acho que é muito importante aqui da liderança, ser uma liderança que vai tanto com a equipa, que vai falando com as pessoas, e depois de falar com as pessoas, quando nota alguma situação que não está a correr tão bem, tomar uma ação, e tomar uma ação rápida para esclarecer as coisas. Porque muitas vezes esses problemas e esses conflitos são mal entendidos, que não foram esclarecidos e foram simplesmente, fomos procrastinando a solução, fomos alongando aquilo, e quando reparamos já é demasiado tarde para voltar atrás. Isso é uma coisa que eu acho que é também importante, que é outro das situações que gera essa parte dos conflitos, é muitas vezes as pessoas não se conseguirem, nem todos temos de nos dar mega bem, nem todos, eu acho que há aquela ideia muito errada que é que temos de ser todos uma família. O TANAS, não temos de ser todos uma família, as pessoas têm de conseguir trabalhar de forma profissional umas com as outras e obviamente tentar ter o melhor ambiente de trabalho possível, mas não precisamos todos nos amar nem ser os melhores amigos todos uns dos outros. Eu acho que até quando isso é forçado, muitas vezes, para mim, dá-me sempre uma ideia um bocadinho de falso, mas isto é aquilo que é a minha opinião. Agora, aquilo que acontece é que quando essas situações acabam por acontecer, vem muitas vezes do perfil das pessoas que nós temos, que é, há certas pessoas que são antagónicas umas das outras. Se eu tiver a fazer uma seleção para alguém que vai entrar dentro da empresa, que eu sei que vai trabalhar diretamente com a pessoa B, e eu sei que aquela pessoa é o completamente oposto daquela pessoa B, eu já estou a criar condições para aquilo correr mal. Portanto, muitas vezes aí, lá está, no planeamento daquilo que é o recrutamento da seleção das pessoas, já deve ter sido em consideração, quer da parte da estratégia, quer também da parte daquilo que é a cultura da empresa. E se eu tiver pessoas que estão alinhadas em termos de cultura, mais facilmente previno esse tipo de problemas. No entanto, se eu tiver pessoas que por alguma razão não se dão, é também tentarmos ver como é que nós conseguimos gerir esse mesmo trabalho de equipa de forma a prevenir potenciais conflitos que tenhamos entre essas pessoas. E há certas coisas que não há necessidade de nós estarmos a forçar as pessoas a fazerem uma coisa que não gostam ou estarem em situações que são negativas para elas. E nós temos mesmo de ver que isto que eu preciso que a minha equipa faça e esta tarefa que eu preciso que a minha equipa faça aqui, é mesmo necessário ser feita assim ou existe uma outra maneira de os fazerem? E na grande maioria dos cenários existem outras maneiras de fazer e existem outras conjunções que nós podemos fazer ali. Estar muitas vezes a obrigar as pessoas a serem colocadas em situações confortáveis só porque sim, é que eu acho que é uma coisa que não adiciona valor para ninguém. E, portanto, sim, eu acho que muito destes trabalhos de equipa, obviamente que as pessoas podem dar mal entre elas, obviamente que as pessoas podem ter conflitos, até podem ter coisas que sejam fora do trabalho. Agora, muito daquilo que é o ambiente da equipa, a meu ver, é mais responsabilidade do líder do que propriamente da equipa como um todo, porque eu tenho que criar condições para as pessoas poderem dar bem e para poderem ter um bom ambiente de equipa. A partir do momento que esse bom ambiente de equipa não está a ser gerado, é minha responsabilidade não só prevenir isso, mas ao mesmo tempo, se isso não está a acontecer, é minha responsabilidade enquanto líder lidar com isso e resolver a situação. Eu não posso, mais uma vez, esperar que seja só por sorte que as pessoas tenham bem e tenham um bom ambiente de equipa.
mais uma vez, acho que aí o cargo está muito mais na liderança do que propriamente nos colaboradores em si. É efetivamente aí nessa parte, tanto a mensagem do líder para as equipas e mesmo na própria gestão das equipas, dos próprios elementos, que existe um grande papel fundamental, que é o papel da comunicação. E por isso eu pergunto para ti, qual é o grau de importância da comunicação na gestão de uma boa equipa? Eu acho que a comunicação acaba por ter um papel fundamental e é provavelmente até o papel principal que nós temos dentro daquilo que é o trabalho de equipa e a gestão das equipas. Isto porque a pessoa pode ter toda a estratégia do mundo, pode ter toda a capacidade de gestão, pode ter a melhor ideia do planeta Terra. Se não souber comunicar, se não conseguir transmitir essa mesma ideia às equipas de forma clara, de forma cativante e motivadora, essa ideia perfeita fica no papel, fica na cabeça, acaba por não se traduzir em realidade. Portanto, naquilo que é a gestão das equipas, eu acho que vai ser fundamental. No próprio trabalho de equipa também é uma coisa que não há um bom trabalho de equipa se as pessoas não conseguirem comunicar umas com as outras. Se eu não for claro na minha comunicação, eu vou estar a criar uma data de mal-entendidos. Esses mal-entendidos fazem não só que as coisas sejam pior feitas, ao mesmo tempo tende a gerar pequenos conflitos que vão infectando e que vão piorando ao longo do tempo. Portanto, nós temos de saber comunicar, quer enquanto gestores das equipas, quer nas próprias equipas temos de ter essas competências de comunicação. E uma coisa que se fala cada vez mais hoje em dia, e ainda bem que assim é exatamente o conceito de segurança psicológica, ou seja, nós criamos uma cultura dentro das organizações em que as pessoas sintam segurança suficiente, segurança psicológica, conseguirem expressar as suas opiniões, dizerem o que pensam, darem feedback umas às outras, e através dessa troca de ideias e dessa exposição daquilo que são as opiniões das pessoas e daquilo que as pessoas acreditam, que nós conseguimos recolher melhor a matéria-prima, melhor input, e obviamente nos vai fazer crescer, quer em termos de melhores resultados, quer também de ideias mais inovadoras. Essa segurança psicológica é essencial. Aquilo que eu não vejo muitas vezes a ser falado é, não me basta ter uma cultura em que eu permita que as pessoas falem, e isso é outra coisa, que é de vez em quando os líderes também confundem muitas vezes o que é deixar a equipa falar ou realmente ouvir o que é que a equipa diz, não é simplesmente pedir a opinião das pessoas, e se eu depois não faço absolutamente nada com a opinião delas, as pessoas não se sentem verdadeiramente ouvidas. Portanto, a questão da segurança psicológica tem de haver, permissão para as pessoas falarem, mas a liderança e o resto das equipas têm de ouvir aquilo que está a ser dito pelos colaboradores e têm de fazer alguma coisa com isso. As pessoas têm de ver alguma ação palpável daquilo que vem das suas opiniões. Mas segunda coisa, não me basta ter segurança psicológica numa organização, por muito que eu meta as pessoas à vontade para falarem, peça a opinião deles e valorize aquilo que é a opinião e os feedbacks das pessoas, se as pessoas ao mesmo tempo não estão capacitadas em termos de comunicação para expressar a sua opinião. Que é, se eu estou num ambiente onde há segurança psicológica, mas eu não sei expor o meu ponto de vista, ou numa reunião sinto-me coibido, não me sinto à vontade para dar a minha opinião e se calhar calmo, ou não me sinto à vontade, discordo do outro, mas nem o vou dizer porque não sei como é que coloco a minha ideia por palavras. Se eu não tiver competências de comunicação, por muito que exista segurança psicológica, o que vai fazer é que as pessoas podem falar mais. O problema é que não é simplesmente deixar as pessoas falarem mais, é falarem com qualidade. E falarem com qualidade requer que as pessoas tenham estruturas e tenham mecanismos de comunicação para exprimirem realmente as suas opiniões, conseguirem justificar porque é que deve ser A e justificarem também porque é que não deve ser B. E, portanto, segurança psicológica só resulta com uma boa comunicação, quer das equipas, e essa comunicação das equipas também obrigatoriamente tem de começar da liderança para as equipas. Eu tenho de ser extremamente claro sobre as minhas expectativas, tenho de ser extremamente claro sobre o que é que eu espero das minhas equipas, eu tenho de ser extremamente claro sobre quais os passos que nós temos de tomar de forma a atingir aquilo que nós queremos atingir enquanto equipa. Se não há essa clareza na comunicação, por muito boas que sejam as ideias, por muito boas que sejam as equipas, sem a cola da comunicação fica muito complicado nós atingirmos os objetivos que temos para aquela equipa e para a organização como um todo. Sim, sem dúvida que a comunicação acaba por ter aqui um papel fundamental, tanto a comunicação como os outros elementos, e por isso é esse também o nosso objetivo, poderes tornar-te uma excelente pessoa no trabalho e na gestão da tua equipa. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio.